Bom dia novamente, né? Raramente eu venho aqui, ainda mais para falar nesses 5 minutos do pequeno expediente, mas em respeito à educação, eu fiz questão de falar aqui virada, né, para o público, para as pessoas, enfim. Eu começo dizendo que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso é um ditado, uma frase, né, uma filosofia até, e importante. Então, eu não vou pensar só no que fazer com os apenados, como fazer para punir um crime, como fazer para prender, como diminuir a pena, aumentar a pena e diminuir a menoridade penal, porque eu penso que a gente precisa evitar o crime, inclusive nas escolas. Todo mundo ficou chocado, todas nós ficamos chocados com aquele menino que mataram na escola lá em Estação, né, perto de Santa Maria, acho que foi a semana passada. Bom, aquele menino morreu naquela invasão do adolescente, uma professora levou facadas e mais 2 crianças ficaram machucadas que foram internadas no hospital. Então, parece que o pior vai encobertando o menor, mas é tudo grave, né? E aí, o que a escola fez? Além do Ministério da Educação ter prestado toda a solidariedade, ter ido lá, ter investido, ter feito discussão através de seus representantes, a escola, tá aqui, ó, a notícia que eu vi no jornal, agora são tantas, né? Casos como ataque e tal, a escola destacou que ela, entre outras coisas, colocou o botão do pânico. Aí, Santa Maria fez na mesma notícia, dizia, Santa Maria, desde 2023, nas 88 escolas municipais de Santa Maria, tem o botão do pânico. Sabe desde quando? Desde quando teve aquela invasão naquela escola infantil, naquela creche no Paraná, que matou 4 crianças, que nós aqui em Caxias fizemos um dia de paralisação nas escolas e tal, e que neste plenário aqui, esse mesmo, a comunidade escolar, numa reunião provocada pelo meu mandato, fez o debate de uma carta que entregou o prefeito, e que eu falo inúmeras vezes essa carta, lá em abril, 11 de abril de 2023. Entre essas coisas, tinha a sugestão do botão do pânico para o prefeito. Ele me disse naquela ocasião, isso não é uma coisa difícil de fazer, porque tem a internet, porque não é caro, enfim. Hoje nós estamos 2 anos depois. Nesse meio tempo, eu fiz um projeto de lei do botão do pânico, com o cuidado de que ele não fosse dar gastos ao município, toda aquela questão da inconstitucionalidade, porque em que pese que a gente já votou aqui a favor de parecer e de projeto de lei inconstitucional, eu ainda continuo dizendo que não deveria ser. Eu protocolei no dia 11 de abril, no mesmo dia, aprovação daquele plenário aqui, o botão do pânico. Veio parecer do IGAN e da DPM, cada um colocando uma coisinha, outra e tal. No dia 6 de julho de 2023, já comemorou, nós temos que trazer o bolo de 2 anos. 2 anos, eu protocolei um novo projeto de lei substitutivo com base, acatando tudo que o IGAN e a DPM sugeriu. Está aqui o projeto. Eu não sei onde ele está, não sei se ele está parado. Fui atrás, foi arquivado. Este ano, nova legislatura, eu desarquivei o projeto. Eu preciso que a gente agilize, porque não é possível uma morosidade, tanto do Poder Legislativo, Executivo, como aqui, para a gente fazer parecer e fazer protocolar e fazer aprovar uma coisa tão simples, um projetinho de 5 artigos e uma exposição de motivo de uma folha. Então, colegas, eu quero chamar a atenção da urgência. Se o município não faz, nós, enquanto Câmara de Vereadores e Vereadoras, precisamos fazer. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose.